Você quer aprender como fazer o boneco quebra-nozes? Hoje eu vou te ensinar todo o passo a passo. Por aqui você vai ver o boneco tamanho gigante para deixar a sua decoração ainda mais linda. E o material base vai ser esses tubos, que geralmente você encontra em rolos de tecido, e cilindros de papelão. Tá fácil os materiais, mas o passo a passo você precisa prestar atenção em cada detalhe. Vamos usar além disso tecido, tesoura, cola quente. Eu vou deixar a lista aqui para você com todos os materiais, já separa tudo aí e vamos fazer o boneco. Isso vai deixar tudo muito mais divertido. Aqui está o cilindro em proporção para fazer o corpo e a cabeça, mas vou começar pelas pernas do quebra-nozes, que são bem compridas, mas muito fininhas. E para engrossar eu estou usando uma camada extra de papelão que vai deixar essas pernas com aproximadamente 76 centímetros de altura. Eu usei um papelão grande para ficar com pelo menos 2 camadas em volta desse cilindro. Em seguida eu usei a fita adesiva para fechar, mas você pode substituir por cola quente, que é mais rápido e mais prático. Depois de deixar tudo bem fixo e bem firme com durex, eu repeti o mesmo processo na outra perna do quebra-nozes, deixando as duas com a mesma circunferência. E para melhorar, eu fiz uma forração com manta siliconada para engrossar mais um pouquinho. Cortei um retângulo de elanca branca de 32 cm por 80 e fiz uma costura reta na altura para vestir as pernas do quebra-nozes. E esse tecido vai servir como calças, já que depois de costurado é só vestir as pernas separadamente. Nesse caso é importante cortar 2 vezes a mesma medida do tecido e só então a mágica começa a acontecer. Podemos passar para o próximo passo. Depois de forrar as pernas, você vai precisar de mais 2 partes para fazer os braços e uma terceira parte, que é o cilindro, para fazer o corpo, a cabeça e o chapéu. Essa peça você vai dividir em 3 partes para montar o corpo do boneco. Eu vou usar manta siliconada para colocar um pouco mais de silhueta aqui, para não ficar tão reto. Então eu vou aplicar uma parte aqui para formar o tórax e uma outra parte aqui para fazer um pouco de cintura, para depois colocar o terno dele. Então eu vou aplicar, já volto para mostrar. É simples, só colar com cola de silicone e dá tudo certo. Vamos lá. Com a manta e a cola de silicone em mãos, eu vou passar cola por toda essa parte da frente para deixar o tórax bem marcado, mas sem exagerar. Nesse caso aqui, eu usei 3 camadas de manta abaixo da linha onde eu vou encaixar a cabeça do quebra-nozes. E um pouquinho mais para baixo eu fiz uma segunda aplicação da manta, porque a minha era meio estreita. Para ter uma faixa um pouco mais larga, eu coloquei um pedaço acima e o outro um pouco abaixo. Porém, a camada de baixo eu deixei um pouco mais fina para deixar a cintura aparente. Ei, já curte esse vídeo aqui, porque se você colocar essa ideia em prática na sua casa, vai arrasar na decoração. Então já deixa o seu like. E para fechar essa silhueta, eu fiz uma camada também aqui na base do cilindro, onde será o quadril. Dessa forma, vou ter uma silhueta não reta, como é o cilindro, mas um pouco mais marcada de forma leve. Por cima de tudo isso, eu vou colocar esse tecido branco para representar a camisa do quebra-nozes. Usando a mesma cola de silicone, que você pode substituir pela cola quente, eu colei o tecido por toda a volta do cilindro, definindo melhor a silhueta do boneco. E a partir daqui já é possível começar a ver o corpinho aparecendo. Já temos então as pernas com a calça e a parte do tórax temos a camisa. Vamos partir para o terno do quebra-nozes. Para isso, eu separei esse tecido vermelho, porque eu defini uma paleta de vermelho, dourado e branco, e um toque de preto no chapéu. Comecei posicionando o tecido no cilindro e alfinetei marcando a linha da costura. Caso você não tenha máquina de costura, use a cola quente, sempre tomando cuidado para que não vaze. Dessa forma, o acabamento vai ficar bem melhor. Esse tecido tem 72 centímetros de altura e 1,10 m de largura. E para fazer essa primeira parte do terno é simples, uma única costura de cima até embaixo, na altura do tecido. E depois de fechar o tecido, assim que você terminar a costura, é só vestir o quebra-nozes. Feito isso, você vai dar um último pontinho de cola atrás, ajustando onde for necessário.
E agora nós vamos para os ricos detalhes dos botões. Você pode usar simplesmente botões grandes e dourados ou na cor que você quiser. Aqui eu fiz meus próprios botões usando um EVA vermelho que eu já tinha aqui e papel adesivo dourado. Cortei 2 círculos de EVA vermelho para o botão ficar um pouco mais volumoso. Em seguida eu forrei com papel adesivo dourado e chegar na cor que eu precisava. Você também pode simplesmente pegar um EVA dourado e cortar um círculo, ou até mesmo o EVA que você tiver aí, e passar spray. Eu fiz dessa forma porque eu já tinha esse material aqui e quis aproveitar. Posicionei o EVA no centro do adesivo, que tem 5 centímetros, e o EVA com 4, para ter uma sobra. Fiz vários piques com a tesoura por toda a volta para facilitar na hora de virar, para fazer o acabamento. Virei um por um até cobrir todo o botão do terno do quebra-nozes. Repeti esse processo 8 vezes, para ter 8 botões. Separei uma cordinha dourada e bora aplicar. Para fazer esse cinto, eu usei o mesmo processo. Um papel cartão forrado com plástico adesivo. Comecei aplicando a cordinha com um pingo de cola quente em cada ponta. E depois de aplicar todas as cordinhas, foi só colar também os botões, um em cada ponta das cordinhas. Agora eu vou fazer a parte do braço. São 2 peças iguais a essa. Ela tem aqui na circunferência 26 centímetros por 55. O primeiro passo, e antes de mais nada, é fazer um buraquinho aqui com a furadeira. E da mesma forma, um buraco aqui. Você pode simplesmente optar por passar cola quente e colar aqui o braço depois de pronto, vestido, com a mãozinha, tudo. Mas eu vou optar por ter um movimento assim. Então, eu quero atravessar aqui um parafuso. Para isso, um furo aqui, outro furo aqui. E eu vou te mostrar o que eu vou usar. Essas são as peças. 2 arruelas, 2 porcas e um parafuso. Do lado de dentro, coloquei uma porca e rosqueei o parafuso, de mais ou menos 12 centímetros. Por fora, coloquei primeiro uma arruela e em seguida uma porca para fazer a amarração e mais uma arruela para deixar o braço do quebra-nozes livre para se movimentar. Para esse braço, que tem 26 por 54, eu cortei um tecido de 34 centímetros por 60. Ele precisa ter uma sobra. Então, aqui, esse retângulo, você pode passar a cola quente ou costurar aqui, que é o que eu já fiz aqui. Então, nós temos a manga do casaco, que vai vestir assim. O que é importante? Se você for fazer como eu, com um parafuso para ter esse movimento, pelo menos uns 10 centímetros aberto da costura, porque o parafuso vai passar mais ou menos nessa altura. Então é importante ter isso aqui aberto para fechar somente depois que pregar o braço aqui. Então, aqui, só para ficar claro, aqui vai ficar uma porca, aqui no meio eu coloquei uma arruela e aqui por dentro outra porca. E o parafuso atravessando dos 2 lados, para ter esse movimento. Agora sim, vamos vestir as mangas do terno dos 2 lados, esquerdo e direito. Colar a parte de cima e fazer o acabamento. Agora eu vou fazer a parte do ombro. Então você vai precisar de 3 partes da mesma cordinha que você for usar no casaco. Essa tem 12, 16 e 19 centímetros. Essa tira
É uma tira de papel que eu forrei da mesma forma que eu forrei o cinto. Forrei um papel com o papel dourado. Usei aqui o color 7. Eu usei o vermelho porque é o que tinha, pode ser de qualquer cor. E o papel adesivo dourado para cobrir. Aí, você vai precisar de uma tampinha dessa de achocolatado. Esse daqui eu vou pôr aqui, só para não ficar aparecendo a marca depois que forrar com esse adesivo dourado. Então, vamos forrar. Eu abro primeiro o adesivo, coloco essa proteção aqui no centro. E sobre ela, a tampinha. Aqui, vamos fazer piques por toda a volta. Quanto mais estreitinho o pique, é melhor, porque aí não fica um acabamento feio nas laterais. Depois do pique todo feito, você vai subir aqui na lateral e dobrar para dentro, por toda a volta. Puxa para cima, dobra para dentro. E esse processo você precisa fazer 2 vezes, porque é um para cada ombro. Puxa um de cada vez. Pronto, fica assim. Não precisa forrar por dentro, porque essa parte vai ser colada no ombro. Então, vamos aplicar agora. Depois de colar a manga com cola quente aqui nessa parte de cima, você vai colar a tira dourada bem nessa beiradinha, por volta do ombro, com bastante cuidado para ficar tudo bem retinho. E depois usar a tampa para fechar e completar esse detalhe. Cada pequeno detalhe que você acrescenta de forma prudente, claro, vai enriquecendo a sua peça e deixando ela mais única e especial. Então, capriche nos detalhes, que não necessariamente precisam ser exatamente iguais aos que estou usando agora. Aproveite algo que você já tem. Faça uso de tinta spray, papéis diferentes, botões, cordas, enfim, tudo que puder deixar a sua peça mais bonita. Para um acabamento mais rico aqui no ombro, eu usei a mesma cordinha da frente do terno. Colei uma embaixo da outra, da menor para maior, para deixar um visual mais glamouroso. E claro, repeti o mesmo processo do outro lado. Agora eu vou fazer a parte da perna. Como eu já preparei essa parte antes, eu resolvi usar uma bota velha que tinha aqui. Eu só passei uma tinta nela e vou reaproveitar. Se você não tiver uma bota, passa num brechó e resolve, porque você consegue muito em conta uma bota usada e fica muito mais fácil o seu trabalho e um acabamento melhor do que você fazer opções como o garrafa pet, que também é possível. Mas eu acho que como é um boneco bonito, grande, imponente, o ideal é que ele tenha um acabamento também à altura. Aqui, com a bota já pintada e a perna feita, eu coloquei também dentro um saco com terra, areia, e você só para preencher essa parte da frente e dar um pouco mais de peso na bota. E agora é só encaixar, vestir a bota mesmo. Toma cuidado para que a costura que você fez no tecido fique para o lado de dentro, como é natural nas calças. Então, aqui é só encaixar. E vai ficar assim, as pernas já com a bota. Agora vamos montar uma estrutura importante. Para isso, você vai precisar separar um disco de MDF, 2 latas dessa de milho em conserva, que são mais larguinhas na abertura, e também uma furadeira. Faça um furo no centro das 2 latas. Posicione uma de cada lado da madeira. Marque a madeira com um lápis exatamente no mesmo local do furo central da lata. Fure também a madeira. Separe o parafuso mais grosso, que seja perfeito para o furo dessa lata, e que seja um tamanho suficiente para prender também o disco de madeira e o corpo do boneco.
Já já você vai entender esse detalhe, o quanto ele é importante. A distância entre as latas vai determinar a distância entre as pernas. É bom que não fiquem muito separadas para fazer mais sentido. E lembra dessa parte que nós acabamos de montar? É para encaixar aqui. Como ele tem essa abertura do cilindro, eu separei uma lata que é exatamente com o mesmo diâmetro. Então, aqui, vai encaixar aqui e aqui. E assim vai ficar a estrutura das pernas. Para que a perna se una ao corpo, eu vou tirar, antes de encaixar as pernas aqui, é importante parafusar essa parte. Vou tirar aqui. Você vê que ela dá uma pressão, então é legal para que fique bem fixo. Então, essa parte do corpo vai precisar virar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E essa parte precisa ser colocada aqui assim. E aí é só vir com a furadeira e fazer da mesma forma que nós fizemos com a lata. Hora de juntar a estrutura com o corpo, e para isso eu substituí os parafusos curtos por parafusos mais compridos, que atravessam a lata, a madeira e essa parte de baixo do corpo, para unir as três partes e ficar bem fixo para receber as pernas. Depois de encaixar tudo, é só virar o quebra-nozes e colocar a porca por dentro dessa estrutura. Você pode notar que as latas estão aqui embaixo, na estrutura do corpo. Primeiro eu vou colocar essa arruela, vou encaixar aqui no parafuso. E agora a porca, para ficar tudo bem preso. É isso. Aqui no pescoço eu vou fazer um acabamento com tecido, para fazer as vezes de gola. Eu poderia ter costurado antes? Claro, poderia, mas tinha um ajuste aqui na parte de trás do pescoço por causa do tórax generoso dele, então ficou mais fácil para mim aplicar esse detalhe agora. Com essa tira de 1,10 m por 15 centímetros, eu fiz uma costura de 1 centímetro no lado do comprimento, fazendo uma barrinha. Vou colar um dos lados exatamente onde termina o terno. E teremos uma gola finalizada com um botão na junção dela. Metade desse tecido, que tem 15 centímetros, eu dobrei para baixo e ficou dessa forma, uma gola perfeita. Porém, achei que ficou tampando muito o primeiro botão e dei um pontinho de cola quente para prender essa pontinha e deixar o botão mais aparente. Para fazer a luva do soldado do quebra-nozes, eu escolhi o tecido branco. Então, eu vou pegar minha mão como molde, juntar esses 4 dedos e fazer essa silhueta, sobrando, como sempre, 1 centímetro para costura. Então, eu vou fazer aqui, só vou arredondar a mão. E esse corte eu vou fazer 4 vezes, para fazer um enchimento e ter um par de luvas. Então é isso.
Pronto. 4 vezes esse mesmo corte. Juntei 2 pares, costurei por toda a volta na máquina de costura, mas você pode usar a cola quente. Depois desvirei e ficou assim, prontinha para receber o enchimento. E para essa etapa eu separei a manta siliconada, porque ela é bem macia e fácil de trabalhar. Enchi as 2 luvas, dando atenção aos cantinhos para não ficar caído ou murchos. Preenchi todo o resto, deixando tudo bem fofinho. Passei cola quente no excesso das mangas e dobrei para dentro, aqui para dentro do tubo. Em seguida, colei as luvas também com cola quente. Essa parte do cilindro tem 30 centímetros de altura. Eu vou usar para fazer a cabeça. Primeiro passo é pintar em um tom de pele da sua escolha. Eu pintei a primeira camada com o pincel, mas com rolinha é melhor. Então apliquei a segunda camada e ficou perfeito. Resolvi pegar uma parte de massa de biscuit. Por aqui eu só tinha o biscuit preto, então usei ele mesmo. Mas deu super certo. Fiz uma grande bola, sovei bem a massa para não ficar com rachaduras. Depois moldei meio que um formato de coxinha. Achatei um dos lados para ficar parecido com um nariz e passei cola branca para fixar no centro do rosto. E não é que ficou parecido, ainda fiz 2 furinhos embaixo para ficar bem realista. Olha só esse resultado. E esse perfil, então, ficou show demais. Para fazer os olhos, eu desenhei com lápis à mão livre, sem nenhum padrão. Fiz um meio círculo mais arredondado na parte de baixo e pintei com tinta branca, preenchendo todo esse espaço que usei como base, com a distância de mais ou menos 12 centímetros entre eles. O nariz, que era preto, eu passei a mesma tinta que usei para pintar a cabeça. É uma tinta com tom de pele. Mas ele ficou escuro, então mais para frente você vai ver que eu passei uma tinta branca para dar um fundo e depois sim pintei novamente com tom de pele e deu certo. Eu separei um pedaço de EVA preto e recortei 2 círculos de mais ou menos 2 centímetros. E com o EVA branco fiz as sobrancelhas e o bigode. Fiz um corte aleatório, sem moldes. Mas se você quiser um molde, basta pesquisar na internet que tem vários modelos diferentes. É só adaptar ao tamanho do seu boneco. Você pesquisa por bigodes de quebra-nozes, aí é só imprimir e recortar. Para fixar, eu passei cola branca nos bigodes e colei um para cada lado. E o rosto já foi ganhando vida. Mas repara esse nariz, como ficou realista, gente. Eu já tô apaixonada. E você, se ainda não curtiu esse vídeo, curte já! Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Eu tinha feito a pintura tom de pele por toda a cabeça, mas depois decidi fazer um penteado mais personalizado no quebra-nozes. Medi metade da cabeça e risquei com lápis. Incluí uma costeleta ao desenho do cabelo e pintei tudo com tinta PVA branca. Separei novamente 2 porções de biscuit com exatamente a mesma medida. 2 bolas de mais ou menos 16 centímetros de circunferência. Sovei bem,
Formei a base parecida com de uma coxinha de novo e achatei no centro, formando as orelhas. Você encontra massa de biscuit de diversas cores, em papelarias ou na internet. Eu vou deixar o link de alguns produtos para você que quer saber onde comprar. E para fazer a compra é só ver aqui na descrição desse vídeo e clicar no link que você deseja. Para colar as orelhas, você vai usar a cola branca e finalizar da mesma forma que foi feito o nariz. Uma camada de tinta PVA branca para a base e depois a tinta que eu usei aqui foi a de tecido na cor pele da Acrylex. Agora eu vou mostrar como que eu vou fazer o cabelo. Aqui tá o rosto, eu pintei, fiz a orelha de biscuit, tudo, pintei no mesmo tom de pele. E aqui atrás eu pintei de branco para representar o cabelo. E para complementar e dar um pouco mais de volume, eu vou usar o EVA. EVA comum, folha, você compra em papelaria. Eu cortei essas tiras de 6 centímetros. E essa é a parte onde vai encaixar o chapéu, então ela tem que ficar livre, senão depois não encaixa. O que eu vou fazer aqui? Colar aqui em cima, daqui para baixo. Pode ser a cola quente, cola de isopor, tanto faz. Então aqui. Aqui nessa pontinha, pelo lado de fora, você vai passar de novo a cola quente. E vai fazer um rolinho, assim. Alinha tudo, vai ter o primeiro cachinho. Depois, com metade dessa tira do EVA, porque essa parte é toda essa extensão aqui. Aí você vai cortar pela metade e vai ficar com esse pedaço. Isso tudo proporcional ao tamanho do cilindro que eu tô usando. Se você for fazer um menor, é só adaptar. Você vai juntar essas duas partes assim, para fazer outro rolinho. E você vai passar cola quente aqui, em cima e embaixo, e colar aqui. Agora, mais um pedaço desse EVA, fecha de novo o rolinho e prende aqui novamente o último. Esse vai ser o terceiro rolinho para formar o cabelo, o primeiro cacho de cabelo. Você vai pegar outra tira e vai repetir esse processo do lado de cá. Então, a primeira tira é a maior. Você vai acomodar abaixo dessa risca, onde vem o chapéu. E você vai colar aqui e fazer o primeiro rolinho, da mesma forma que foi feito do outro lado. Para não ficar esse distanciamento, é só você vir aqui, dar um pontinho da cola e unir os dois. Aqui de novo, dá um pontinho aqui em cima e une. E aí ele não fica tão distante. Para o segundo rolinho, nós vamos manter a altura. Então, você vai passar a cola quente. Coloca aqui do ladinho e mantendo a mesma altura. E aí, vai fechar o rolinho acima da orelha. Então, só prende aqui embaixo. E aqui fecha o rolinho, mantendo a altura desse outro que está aqui do lado.
Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a costeleta. Um pedacinho um pouco maior. Mantém o padrão de altura. Então, cola quente. Ops. Mantém aqui. E faz o rolinho aqui abaixo dessa linha. Então, mais um pinguinho aqui. Cola. Outro pinguinho aqui. E gira para ficar nessa altura. Agora, para finalizar, um último rolinho para colar aqui. E aí vai ficar assim. Vamos lá. Cola aqui. E aqui nós finalizamos a frente. Agora eu vou preparar um rabinho, que é aquele cabelinho tradicional que tem um rabinho aqui atrás. Então nós vamos precisar de mais EVA. Eu cortei 5 tiras de EVA, dessa vez de 5 centímetros. E a primeira coisa que você tem que achar aqui é o centro dessa cabeça, para colar a primeira tira. Então eu vou passar a cola quente aqui. Eu não tô nem vendo. Oh! Passei a cola quente aqui e agora aqui embaixo. Aqui você tem a primeira tira. Como essa parte é toda branca, então o que a gente vai precisar fazer agora? A segunda tira, você vai colocar aqui, inclinada para chegar junto dessa daqui. Eu vou levantar para ficar mais perto. Você vai colocar ela levemente inclinada e ela tem que ficar por cima dessa segunda. Então aqui vai ter essa rebarbinha que depois que você colar, você pode cortar. Então aqui você cola, olha, vai ficar assim. Você já vem com a segunda, a terceira no caso, e leva para o mesmo lugar. Cola aqui. Elas têm que estar todas alinhadas aqui. E vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Vem pra cá, alinha com a do meio. Lembrando que a nossa referência é essa linha onde vai encaixar o chapéu. Já colei as 6 tiras e aqui é só seguir a linha do chapéu e cortar o excesso. Segue a linha do chapéu, tirando o excesso. E aí vai ficar assim. E para finalizar, aqui você junta todas as tiras. Pode dar uma leve franzida. E vamos usar a tradicional fita de cetim, que é o que eles geralmente usam no cabelo. Então aqui é só dar um laço. Faz um nó. E um laço simples. Agora nós vamos para a parte do chapéu. E eu vou aproveitar a tampa e um pedaço de papelão e fazer toda a circunferência aqui da tampa. Então aqui nessa parte eu vou passar cola branca e fechar. E fazer algumas aberturas aqui nessa parte de cima, porque eu não quero que o chapéu fique reto. Eu quero ele levemente com diâmetro maior na parte de cima.
Então essas aberturas vão garantir que aqui se abra e ele fique inclinado. Vamos lá. Esses cortes vão garantir a inclinação, mas para ficar mais estruturado, cortei tiras de papelão de mais ou menos 3,5 cm, para reforçar e fixar nas beiradas do chapéu do quebra-nozes. Além de colar nas beiradas, eu vou colar também no meio, para ficar ainda mais firme. Primeiro prendi com fita adesiva, para facilitar a abertura e deixar esses espaços entre os cortes. Depois, colei todos os pontos com cola quente para não soltar. Já ficou tudo mais estruturado e eu já posso ir para o próximo passo. Depois de montar essa estrutura toda do chapéu, eu separei um pedaço de papelão, vou colocar aqui embaixo para fazer a aba. Então, vou fazer assim, vou seguir aqui com mais ou menos uns 10 centímetros de distância. E vou arredondando conforme o desenho do chapéu. E agora é só cortar. Eu também marquei aqui, que é rente com o chapéu, ó. Marquei aqui e 10 centímetros à frente. Aqui juntinho, 10 centímetros. Agora, aqui onde marquei rente com o chapéu, tem que fazer os piques. Vários, bem próximos, pra gente colar na parte de fora do chapéu, onde eu optei forrar com tecido. Eu separei o tecido preto e o chapéu vou cortar passando 1 centímetro em toda a circunferência. Então, agora eu vou cortar. Eu vou medir aqui por fora, sobrando pelo menos uns 2 dedos de tecido pra frente, pra dentro. Então, eu dobro aqui e vou cortar todo esse excesso que passa pra dentro. E por fim, a aba do chapéu. Estica novamente o tecido. Pega a aba. E marca com 1 centímetro 2 vezes, porque aqui eu vou costurar e vou encaixar como se fosse uma roupinha. Então, 1 centímetro passando. Tem que ser exatamente para ficar uma costura perfeitinha, não ficar folga. Temos a aba do chapéu, o chapéu e a parte de cima. Vou costurar agora. Então, estrutura totalmente pronta. Eu costurei aquela parte, o círculo de tecido no retângulo. E aqui eu vou vestir o chapéu. Como é um boneco que vai ficar muito alto, eu não tô colocando uma tampa aqui. Mas se o seu boneco for ficar um pouco mais baixo, é legal colocar uma tampa, caso alguém resolva apoiar na cabeça do boneco. Então, aqui fica assim. E aqui eu vou fazer a colagem e os ajustes, franzindo. E a aba, aqui, costurei tudo aqui, ó, toda essa parte. Vou desvirar. Vai ficar assim. Agora eu vou vestir. Então, é só encaixar. E vai ficar assim. Eu deixei um pouco mais curto. E eu já vou mostrar pra você como fixar aqui no chapéu. Levantei o tecido porque quero unir o papelão do chapéu ao papelão da aba, sem encostar no tecido, a princípio. Passei cola quente por toda essa parte picotada da aba, porque ela vai se encarregar de fazer a curva de forma perfeita.
Posicionei o chapéu em cima do tecido da aba. Uni as duas partes de papelão, deixando a outra parte do tecido para cima e colei. Depois virei o chapéu de ponta cabeça. Colei aquela sobrinha do tecido da aba no chapéu, exatamente como você está vendo no vídeo, pedacinho por pedacinho e prendendo. Virei o chapéu novamente, fiz uma prega na parte da frente e preparei um detalhe para o acabamento, que pode ser uma pena no lugar desse matinho que eu usei. Esse detalhe vai se encarregar de deixar o chapéu mais imponente. Prendi todos juntos com fita adesiva para não soltar e colei com cola quente acima da aba do chapéu, mas antes eu dobrei o excesso de tecido para dentro e colei. Assim ficou tudo com um acabamento perfeito. Agora fica aí e dá uma olhada nos acabamentos que usei para fazer o chapéu. Isso faz toda a diferença no produto final. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Agora chegou a hora que eu tava mais ansiosa, que é juntar todas as partes. Então, eu vou começar colocando o corpo. Vou posicionar aqui e já vou colocar a cabeça. E aqui tem o encaixe perfeito entre as partes, então é só colocar. Encaixadinho. Vamos colocar as pernas agora. E para as pernas tem esse encaixe aqui, que vai aqui dentro. Então, é só encaixar. E esse foi o resultado desse vídeo que gravei com muito carinho para você. Já compartilha o link com uma amiga que ama a decoração de Natal e se inscreve aqui no canal para mais dicas de decoração de Natal e para sua casa também. Tem muitos vídeos bacanas que você pode aproveitar para decorar a sua casa de forma econômica e deixar ela muito mais bonita. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!